Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo para conversar com vocês sobre psicanálise e saúde mental. Eu recebi questionamentos sobre como que funciona a personalidade, então resolvi subdividir esse vídeo e conversar diretamente hoje com vocês sobre os temperamentos, sobre as estruturas biológicas que compõem a psique humana. Antes de a gente adentrar ao tema do vídeo, eu gostaria de citar a obra que vai contemplar o nosso bate-papo, do professor Ítalo Marcilli, que se chama Elogio aos 4 Temperamentos. O link segue aqui na descrição. Qual que é a origem dos temperamentos? Os temperamentos eles são estudados desde a Grécia Antiga. O médico Hipócrates ele inaugurou a teoria humoral. A teoria humoral trazia 4 temperamentos associados aos elementos que compõem o próprio planeta Terra, quando a gente fala do fogo, da terra, do ar e da água. No entanto, essa teoria ela ficou mais evoluída no período romano, onde a gente teve ali o filósofo e o médico Cláudio Galeno estruturando a teoria dos 4 temperamentos que a gente vai conversar agora. Antes de a gente entrar nos 4 temperamentos, eu gostaria de fazer uma introdução, explicar para vocês a forma de raciocinar o entendimento desses temperamentos para você conseguir melhor identificá-los na sua respectiva personalidade. Por que eu faço essa introdução? Porque se você acabar lendo sobre o assunto ou conversando com outras pessoas, muitas vezes o foco de tratamento, o foco de análise está nos próprios conceitos ou adjetivos que exteriorizam cada tipo de temperamento. E isso traz muita confusão, traz muitas dúvidas, porque muitos temperamentos eles trazem similitudes de características, ou seja, por exemplo, o fleumático ele pode ser líder, e o colérico também pode ser líder, e muitas pessoas vão entrar num estado de confusão. Poxa, mas se eu sou líder, eu sou colérico. Não, mas se eu sou líder, eu sou fleumático. Por isso que eu não gosto de tentar trazer os conceitos inicialmente, antes de vocês conseguirem entender a causa, a origem dos temperamentos. E é por isso que eu gostaria de trazer essa introdução. Se a gente trazer aqui inicialmente a tese humoral de Hipócrates, o pai da medicina, desde a época grega, ele associava os temperamentos aos elementos que compõem o planeta Terra. Então a gente tem que analisar e interpretar esses elementos para a gente conseguir associá-los às nossas características pessoais. Quando a gente começa a entender que o ser humano está embutido dentro desse planeta que contém esses elementos que o compõem, fica mais fácil de a gente conseguir compreender a linguagem simbólica. A linguagem simbólica dos temperamentos nada mais é do que uma forma de expressão dos próprios elementos que compõem o planeta. Então vamos começar falando inicialmente sobre os melancólicos. Os melancólicos se expressam pela terra ou pedra. Então dentro dessa característica que eu trouxe para vocês na introdução, esse racional de a gente conseguir compreender a origem dos elementos que compõem o planeta Terra, para traduzir na linguagem simbólica dos temperamentos, qual que é a visão que a gente tem da terra ou da própria pedra? Quando a gente palpa uma areia, quando a gente palpa a terra, a gente tem que é um elemento frio e ao mesmo tempo seco. Então eu já coloco aqui algumas características dos melancólicos, frio e seco. Mas como que isso vai se traduzir nesse temperamento, nessa linguagem simbólica? Eu estou falando sobre a capacidade de ser extrovertidos ou introvertidos. E aqui eu estou falando mais sobre a introversão. E eu queria deixar bem claro no início para vocês que introversão ou extroversão nada tem a ver com timidez. Os 4 elementos que a gente vai conversar hoje podem ser tímidos. Timidez está associada a uma outra característica de personalidade, não exatamente com introversão e extroversão. E aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês. Qual que é a grande diferença entre uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida? É a capacidade que essa pessoa tem de alimentar sua energia pelo contato humano. O que isso quer dizer? A grande diferença é que os introvertidos eles acabam despendendo energia quando eles estão em contato com outras pessoas. O introvertido, quando está em ambiente social, seja um bar, seja uma festa, ele acaba descarregando suas energias. De modo contrário, os extrovertidos, eles carregam suas energias, eles se alimentam do contato com outras pessoas. A grande diferença é essa. Mas um introvertido, muitas vezes, ele pode ser um grande professor, ele pode ser um grande orador. Não quer dizer que ele é uma pessoa tímida. A timidez, ela difere da personalidade, do temperamento extrovertido e introvertido.
O que os diferencia é a capacidade de carregar ou descarregar a energia. Então, por exemplo, se a gente tem uma pessoa que é introvertida, que despende energia pelo contato social, pelo autoconhecimento, essa pessoa vai compreender que se ela for numa festa, se ela for dar uma palestra para milhares de pessoas, ela vai necessitar, eventualmente, de alguns dias ou um tempo maior para conseguir se equilibrar nas suas energias, comparado com um extrovertido. O extrovertido, ele vai acabar sendo alimentado nesses ambientes sociais. Ele não vai precisar necessariamente de ter ali uma entre-safra para ele conseguir novamente estar num ambiente social. Essa é a grande diferença entre introvertidos e extrovertidos. E isso difere, isso não tem nada a ver com os aspectos de timidez, que estão muito mais relacionados à própria criação do indivíduo. Então, quando a gente fala sobre os melancólicos, nós estamos falando sobre o elemento terra, de temperamento frio, ou seja, ele é introvertido. E ao mesmo tempo ele é seco. Qual que é a diferença entre o seco e o úmido? Aqui eu gosto de dar um exemplo para vocês sobre o macarrão. Imaginem um pedaço de macarrão que ainda não foi cozido. Ele é seco. Quando ele acaba sendo cozido, ele se torna úmido. A grande diferença da personalidade seca ou úmida é a capacidade de flexibilização. Então, quando a gente tem um macarrão seco antes de ser cozido e ele quebra, ele tem uma capacidade de flexibilização distinta de um macarrão úmido que é muito mais flexível. Então, quando a gente analisa os melancólicos como elemento terra, frio e seco, estamos falando sobre características de personalidades que estão associadas à introversão e, ao mesmo tempo, à dificuldade de flexibilização. E como que isso acaba se exteriorizando nos conceitos que eu gostaria de chegar nesse momento? Algumas características dos melancólicos estão associadas à contração. A contração da sua própria personalidade, a contração da pessoa em si, a contração da pessoa em examinar detalhadamente tudo que ela resolve, tudo que ela se propõe a fazer. Por serem introvertidos, por serem frios, os melancólicos contraem, eles não expandem, eles se aprofundam muito, eles são bastante densos e intensos na profundidade que eles dão às coisas que eles mexem, que eles estudam, que eles analisam. E aqui eu gostaria de desmistificar um grande engano que as pessoas têm sobre os melancólicos. Muitas pessoas associam melancolia com tristeza. E isso não tem nada a ver quando a gente pensa no temperamento melancólico. O temperamento melancólico é uma pessoa intensa, que contrai. É uma pessoa que se aprofunda, essa é a principal característica do melancólico. Quando a gente pensa no elemento terra e pedra, a gente vai ver, no decorrer da história, que tudo que é colocado na pedra marca e se eterniza. Então o melancólico, ele é enraizado, ele se aprofunda, é o temperamento da memória. É o temperamento que traz muitas coisas que aconteceram na nossa história para os tempos atuais. Então, associar melancolia com a tristeza é um conceito errado em relação aos temperamentos. O conceito correto é associar melancolia com profundidade, com intensidade, seja na tristeza, seja na alegria. O melancólico está sempre se aprofundando, ele está sempre analisando com detalhamento. É aquela pessoa introspectiva. E um grande teste que eu queria fazer com você para verificar se você é ou não é melancólico é examinar quando te convidam para ir para uma festa. Inicialmente, os melancólicos, eles não desejam ir para uma festa naturalmente. Eles têm uma resistência maior. É aquele famoso amigo ou amiga que você tem, que quando você convida para ir para um evento social, ele acaba falando que está cansado, ele acaba falando para deixar para um outro dia, porque ele prefere se aprofundar, ele prefere ficar com ele mesmo nas situações de interesse que ele está ali analisando, estudando, ou as próprias pessoas que eles estão interagindo. Mas se o melancólico estiver numa festa, ele não vai ser aquela pessoa que vai sociabilizar e cumprimentar todas as outras pessoas desse evento. Normalmente ele vai ficar tranquilo, examinando, observando alguma situação com maior profundidade. E aqui que é a grande diferença que eu vou passar para vocês mais para frente do melancólico para o próprio fleumático. O fleumático, ele tem características frias, no entanto úmidas. E essa umidez traz essa flexibilização para ele conseguir viver o presente, viver o momento. Os melancólicos, eles têm dificuldade em viver algo que não seja de uma forma extremamente profunda.
Então, quando a gente analisa os melancólicos, a gente sempre pensa nessas características que estão muito associadas aos elementos da terra e da pedra que compõem o planeta, que são características frias, de introspecção e secas. Quando a gente fala sobre secura, a gente está falando sobre alto valor, sobre uma capacidade de resistência ampla. Os melancólicos, eles estão aqui para conseguir chegar numa conclusão de alto valor. Eles estão aqui para fazer trabalho árduo. E essa é a grande diferença da secura para a umidez. Quando a gente pensa na umidade, as características desse tipo de temperamento estão muito mais associadas a viver o presente de uma forma um pouco mais superficial. Não que seja extremamente superficial, pessoas úmidas, mas elas são mais leves e mais superficiais. As características do melancólico são mais de conseguir densidade nas coisas que ele faz. Daí do outro lado vocês podem estar me perguntando, Léo, eu tenho essas características de melancolia, mas eu também tenho outras características de outros elementos. E aqui eu quero deixar bem claro para vocês que a gente está analisando cada elemento com as suas particularidades. Claro que a gente está trazendo apenas os conceitos daquele elemento, mas quando a gente analisa o temperamento de uma pessoa, tem outros elementos que também o compõem. Não necessariamente uma pessoa é apenas melancólica, ou apenas colérica, ou apenas fleumática, ou apenas sanguínea. Uma pessoa ela pode ter um pouquinho de outras características de outros elementos. No entanto, dois elementos são preponderantes normalmente na personalidade, no temperamento de uma determinada pessoa. Tem sempre um elemento predominante. Então, uma pessoa que é melancólico, o seu temperamento secundário pode ser sanguíneo, colérico ou fleumático, ele não vai se sobrepor à melancolia daquele temperamento. Então essas características que eu estou falando sobre a melancolia e que eu vou falar sobre os demais temperamentos, elas sempre se sobressaem sobre os outros temperamentos em cada tipo de pessoa. Os melancólicos, por fim, eles são considerados um dos melhores filhos para as mães terem, quando a gente pensa na fase infantil, na fase de criação, porque os melancólicos eles são filhos quietinhos, eles são filhos que seguem as regras. Os melancólicos eles têm uma facilidade de seguir normas e regras, eles têm uma facilidade com métodos, de seguir metodologias e chegar dentro do objetivo que lhe foi proposto. Então o nosso ensino educacional tradicional brasileiro, eu já falo para vocês aqui de início, que ele foi muito embasado pensando nos temperamentos de crianças melancólicas, também coléricas. Eu vou falar sobre os coléricos daqui a pouquinho, mas é um ensino que pensa muito nesses dois tipos. E em contrapartida, os temperamentos fleumáticos e os sanguíneos são temperamentos que acabam não se encaixando no sistema de ensino tradicional. Então vamos falar um pouquinho sobre os coléricos. Os coléricos estão associados ao elemento fogo que compõe o planeta Terra. Ao contrário dos melancólicos, que estão associados à terra, os coléricos, eles representam um caráter quente e seco. Lembrando que os melancólicos representam um caráter frio e seco. Então lembrando para vocês que a secura em ambos os tipos de temperamentos estão associados ao quê? Ao trabalho árduo, às grandes vitórias e às grandes profundezas dos desafios da vida. Então aqui eu coloco já a primeira característica dos coléricos. Como fogo, ele não é de contrair igual à terra, ele é de se expandir. Imaginemos que a gente coloca fogo em algum lugar, logo ele se alastra por todo esse lugar. Imaginemos um incêndio, como que acontece. Então a principal característica do fogo, ao contrário dos melancólicos da terra, é a expansão e não a contração. Então quando a gente fala sobre os aspectos quente e frio dos temperamentos, como eu expliquei para vocês, a gente está falando de introversão ou extroversão. Lembrando que não existe apenas o introvertido ou extrovertido. A gente está falando sobre uma métrica que muitas vezes pode se chegar ao meio termo. Uma pessoa pode ser mais extrovertida, mais próximo ali ao meio termo. Ou ela pode ser mais introvertida e próximo ao meio termo. Não necessariamente essas pessoas estão nos polos ali extremamente radicais. Então, o fogo está mais associado à extroversão, ou seja, ao carregamento de energia quando essas pessoas estão com outras pessoas. Isso traz uma forte característica de dominância desse tipo de temperamento em relação às outras pessoas. É uma característica muito associada com a própria liderança. Os coléricos, eles querem expandir, eles querem liderar, eles querem dominar.
eles são movidos a desafios. Ao contrário dos melancólicos, que são movidos a se aprofundarem em algo, e normalmente eles seguem regras e metodologias que lhes são passadas, os coléricos, eles têm uma capacidade também de execução muito forte, igual aos melancólicos. Por isso que eu disse aqui inicialmente que o sistema tradicional de ensino brasileiro é muito pensado nas crianças coléricas e também nas crianças melancólicas, porque ambos são bons executores. O que muda é apenas a forma com que eles executam. Você nunca vai motivar um colérico explicando para eles o que eles devem fazer, trazendo regras e ordens, mas sim lançando desafios. Os coléricos querem expandir, mas eles são movidos a grandes desafios. Como fazer, ele vai se virar. Ele vai dominar o ambiente e ele vai liderar pessoas, mas eles são movidos a grandes desafios. Aqui existe uma peculiaridade interessante em relação aos temperamentos, que é algo único dos coléricos. Quando a gente analisa os melancólicos, a gente vai analisar aí nos sanguíneos e os fleumáticos, vocês vão perceber que pelos próprios elementos da terra, da água e do ar, todos esses três tipos de temperamentos, eles conseguem muito bem viver de forma solitária. Os coléricos, apesar de serem os temperamentos mais dominantes, os temperamentos que mais lideram outros tipos de pessoas e, sem querer, querendo, eles acabam tendo ali uma postura muitas vezes de arrogância, os coléricos, apesar de tudo isso, são os mais dependentes das outras pessoas. E como que a gente chega a essa conclusão? Não analisando os adjetivos de cada temperamento, mas fazendo aquele racional que eu expliquei para vocês no início. Vamos voltar a entender os próprios elementos que compõem o planeta para a gente conseguir compreender como são esses tipos de humores. Os coléricos, eles são fogo. Da mesma forma que o fogo quer se alastrar, quer expandir, se o fogo ele é apagado, ele não se reacende. Então os coléricos, eles necessitam dos outros elementos, eles necessitam das outras pessoas. O fogo sozinho, ele se apaga. É o único dos temperamentos que não consegue sobreviver sozinho. E aparentemente é o temperamento que mais demonstra, que mais expõe uma autossuficiência. Em resumo, os coléricos, por terem essa energia do fogo e serem secos, eles são movidos, como eu disse para vocês, a grandes desafios, a grandes feitos para a própria humanidade, mas eles necessitam das outras pessoas. E é um temperamento extremamente explosivo. É um temperamento, como eu disse quando eu comparei com os melancólicos, a capacidade de introversão analítica para conseguir emanar uma opinião, os coléricos eles acabam emanando essa opinião com muita impulsividade. Por isso que eles são extremamente explosivos quando as coisas não acontecem do jeito que eles desejavam. Vamos falar agora sobre os fleumáticos, temperamento associado ao elemento água. Se vocês lerem artigos ou notícias, ou analisarem algumas explicações sobre como que é esse tipo de temperamento, logo vocês vão se deparar com características de passividade, características de estabilidade emocional, dificuldade de oscilação de emoções, seja alegria ou própria tristeza, preguiça, pessoas consideradas extremamente passivas. São as características que são associadas aos fleumáticos. E aqui que eu gosto de trazer o conceito que eu trouxe para vocês inicialmente na introdução, que é a forma de raciocinar cada tipo de elemento e, consequentemente, cada tipo de temperamento. Porque se você padronizar, se você colocar numa caixinha apenas esses adjetivos e dizer que o temperamento fleumático é assim, a gente estará cometendo um grande equívoco. E por que eu falo isso? Porque o temperamento ele está além de apenas alguns adjetivos conceituais. Quando a gente pensa no temperamento, a gente tem que pensar no elemento. Vamos pensar na água. Vamos pensar nessa água se conectando com os outros elementos que compõem o nosso planeta. Então a água ela tem uma capacidade de adaptação muito grande. Se você coloca uma água dentro de um copo, por exemplo, de uma xícara, ou mesmo numa panela, ela acaba se emoldurando, ela acaba se enquadrando naquele ambiente. A água é o elemento que tem maior capacidade de adaptação aos próprios outros elementos, à própria terra, ao próprio fogo, que muitas vezes ela consegue apagar, ou a própria estrutura que compõe o nosso planeta, que é o ar, o oxigênio. Então a água ela possui essa capacidade ímpar de se adaptar às situações. É um tipo de temperamento que se adapta aos outros temperamentos, às outras pessoas. A água ela tem uma dificuldade enorme
de conseguir visualizar a sua própria essência, porque ela se adapta tanto às outras pessoas, aos outros temperamentos, que depois, quando ela se desassocia dessas pessoas ou desses temperamentos, ela tem uma dificuldade de enxergar quem ela realmente é. Se a gente colocar, por exemplo, uma planta numa água, se a gente colocar ali por determinado período essa planta, a água ela vai acabar recebendo toda a extração daqueles nutrientes, da própria coloração daquele vegetal. Então a água ela vai se transformar. A água que é ali pura, uma água cristalina, ela vai se transformar na própria cor daquela planta. E quanto tempo vai demorar para ela conseguir voltar ao seu status quo? Então a água ela tem essa grande dificuldade e, na verdade, morosidade para voltar ao que ela era antes, e muitas vezes traz muitas dúvidas e muita dor nesse processo de reconciliação com a sua estrutura original. E eu estou falando aqui da estrutura física do elemento água e fazendo uma comparação do temperamento de uma pessoa, numa linguagem simbólica. A água, quando se associa a uma pessoa de fogo, por exemplo, o temperamento de uma pessoa de água com uma pessoa de fogo, ela acaba se tornando um pouco mais colérica ou sanguínea, no caso. Ela acaba se emoldurando aquele outro tipo de temperamento. E quando ela se desassocia desse tipo de temperamento, ela tem uma dificuldade no sentido da dor que ela tem de voltar a se encontrar consigo mesma. Porque ela sofre um grande baque, porque ela, da mesma forma que ela abraça os outros temperamentos, da mesma forma que o elemento água ele consegue se pulverizar nos outros elementos, ele tem uma dificuldade de voltar a seu estado inicial. Veja o grande paradoxo que eu passei para vocês aqui, porque da mesma forma que a água ela tem uma capacidade de adaptação enorme, que ela se adapta aos outros elementos, e em consequência o temperamento fleumático ele consegue se adequar cada vez mais aos outros temperamentos, ele tem uma dificuldade, o fleumático e a própria água, de voltar ao seu status quo no sentido de identificação da sua origem, do seu próprio temperamento, porque ele tem uma capacidade de abraçar os outros temperamentos, de abraçar os outros elementos, mas ao mesmo tempo ele abraça tanto, ele se envolve tanto, que quando ele não tem mais esses outros elementos consigo, ele acaba tendo uma dificuldade de se encontrar. Então gera uma dor muito grande nesse retorno à sua identidade original. Mas isso não quer dizer que a água ela não consiga viver sozinha, pelo contrário. Ela tem uma capacidade enorme. Imagine que o planeta ele é feito de água, na maior proporção. Então ela tem uma capacidade enorme de ser sozinha. Lembra que eu falei para vocês que o fogo necessita dos outros elementos? O próprio temperamento fleumático, eu diria que é o que mais consegue viver sozinho. Os melancólicos também conseguem, os sanguíneos também conseguem, mas a água ela tem uma capacidade de fluência. Ela flui em qualquer ambiente. Então percebam que os conceitos que são dados aos fleumáticos, é o elemento água, de passividade, de preguiça, não necessariamente está associado à própria capacidade e o potencial dos fleumáticos da própria água. Porque quando a gente analisa os fleumáticos, eles podem ser grandes líderes também. Ele tem uma capacidade de conseguir se infiltrar com pessoas, com temperamentos que nenhum outro elemento, nenhum outro temperamento tem. Então se vocês pensassem apenas na qualidade, no adjetivo, no conceito da liderança associado ao colérico, por exemplo, você não teria que um fleumático nunca poderia ser um grande líder. E claro, quando a gente analisa qualquer tipo de temperamento, existem as suas sombras e a sua parte iluminada. Então, alguém que é fleumático, alguém do elemento água, que está muito bem trabalhado, muito bem equilibrado, tem uma capacidade de liderança enorme. Claro que o elemento água, por ter uma capacidade de adaptação, ele acaba tendo uma facilidade de se tornar um pouco do outro. É claro que isso, da mesma forma, pode trazer um entendimento de que a água, ela sempre necessita de um empurrão. Ela necessita de uma proatividade em relação aos seus afazeres, aos seus objetivos. Algo que o colérico tem muito forte, aos próprios desafios que ela se lança na vida. Então, em resumo, os fleumáticos são tidos como um temperamento caracterizado por ser doce, por ser gentil, por ter estabilidade emocional, mas ao mesmo tempo bastante resistência em persistir no que deseja. E por ser um temperamento frio e úmido, a gente tem a introspecção. Normalmente os fleumáticos, numa festa, eles têm a mesma introspecção dos melancólicos. Mas a grande diferença é a leveza dos fleumáticos. Os fleumáticos, eles não necessariamente eles estão expandindo
num evento social, mas eles têm uma leveza de viver aquele momento. Em resumo, a gente pode observar que os fleumáticos possuem uma ótima qualidade, que é essa capacidade de adaptabilidade em relação aos outros, quando eu digo aos outros temperamentos ou os outros elementos, já que a água ela consegue se filtrar em situações que nenhum outro elemento consegue. Então, normalmente são pessoas dóceis, gentis, que têm uma estabilidade emocional apurada. E isso não quer dizer que eles não são extremamente resistentes. Eles são extremamente resistentes e eles possuem uma capacidade de liderança enorme, da mesma forma que os coléricos também possuem, mas são expressas de formas distintas. O colérico muito mais dominante e os fleumáticos muito mais infiltradores em situações que os outros elementos jamais conseguirão. Os fleumáticos têm essa capacidade empática de liderar as outras pessoas, os outros temperamentos. Sempre que a gente analisa um tipo de temperamento, não basta apenas a gente enquadrar os conceitos nas sombras desses temperamentos ou dos próprios elementos que os circundam, mas sim também olhar a luminosidade deles. Quando a gente olha a luminosidade dos fleumáticos, são características únicas vindas da água. Então a gente tem que os fleumáticos são frios também, da mesma forma que os melancólicos, ou seja, são introspectivos. No entanto, a grande diferença dos fleumáticos para os melancólicos em relação à introspecção, imaginemos aquele exemplo de uma festa, de um ambiente social. Os fleumáticos, eles acabam vivendo muito mais com leveza o presente momento. Eles não são expansivos iguais os coléricos, iguais também os sanguíneos, que eu vou falar com vocês agora. Mas os fleumáticos, eles acabam sendo muito mais leves, um pouco mais superficiais em relação aos melancólicos, que visam a profundidade, visam a densidade. A água, em contrapartida ao elemento terra, a pedra, ela acaba fluindo mais nos eventos com os outros temperamentos, com as outras pessoas, do que a terra, que acaba concentrando, que acaba aprofundando, como eu dei o exemplo para vocês da pedra aqui, acaba marcando as grandes histórias, né, os grandes feitos que a gente tem na humanidade. Por fim, nós vamos falar sobre o quarto e último temperamento que compõe o elemento ar. E quem são eles? São os sanguíneos, os famosos sanguíneos. Qual a característica principal dos sanguíneos? É o fogo. Quando a gente fala de sanguíneos, a gente associa aos coléricos em relação à capacidade de expansão. Quando a gente fala de expansão, vamos raciocinar sobre o elemento para a gente compreender essa natureza. Se a gente coloca ar em um determinado local, numa sala, por exemplo, sua natureza é expandir, é conquistar a sala como um todo, da mesma forma que o fogo faz. Então, a principal característica desse tipo de temperamento, elemento, é conseguir se expandir. Por isso que ele é quente, ele é extrovertido, ele não é introvertido. Ele acaba querendo possuir todos os ambientes a que ele é colocado. Então essa é a principal característica do elemento ar e dos sanguíneos. No entanto, eles não são secos, eles não são movidos aos grandes desafios da vida, ao trabalho árduo, da mesma forma que os coléricos e os melancólicos. Eles são úmidos, da mesma forma que os fleumáticos. Ou seja, naquele exemplo do macarrão cozido e não cozido, eles têm uma capacidade de flexibilização maior. Eles são um pouco mais superficiais e menos profundos, menos densos. Então, o ar, os sanguíneos, possuem características de oratória, de comunicação muito fortes. Os sanguíneos, eles têm uma capacidade de interação social. Vamos trazer aqui aquele exemplo de um evento social, de uma festa, em que você está ali situado. Se é uma pessoa do temperamento sanguíneo, logo ela vai querer cumprimentar todas as pessoas, ela vai querer sorrir, mostrar que ela está ali presente. É um tipo de temperamento agradável, é um tipo de temperamento que gosta da conexão humana, se carrega pela conexão, pela interação social. No entanto, ele não tem a mesma densidade do colérico, ele não tem aquela necessidade de dominância, de liderança, e sim da interação social, ou seja, ele tem uma característica de dispersão, como o próprio ar traz. Quando alguém aprofunda uma conversa com um sanguíneo, normalmente esse sanguíneo ele pode se dispersar, ele pode sair daquele entendimento, daquela concentração, numa conversa exclusiva com uma pessoa. Você lembra que eu falei para vocês que o ensino fundamental, tradicional brasileiro, ele está muito mais atrelado aos coléricos e aos melancólicos, e não aos sanguíneos e aos fleumáticos? E essa é a principal característica. Se a gente analisar uma criança sanguínea, por exemplo, é aquela criança que muitas vezes pode ser tratada como se tivesse transtorno de déficit de atenção. E não necessariamente ela tem.
Normalmente uma criança sanguínea ela tem uma dispersão maior do que as outras. Então é aquela criança que quando você traz ali uma tarefa, você precisa estar normalmente cobrando ela de tempos em tempos. Ela tem uma capacidade de avoar, ela tem uma capacidade de criação. Esse é o outro lado positivo, é uma capacidade de interação muito forte com as outras pessoas, de criatividade, mas ao mesmo tempo uma dificuldade de concentração, quando a gente compara com os melancólicos, que são ali regidos às regras, aos ordenamentos, e os próprios coléricos, que são ali regidos por desafios. Os sanguíneos eles têm essa capacidade maior de conseguir criar e de conseguir se comunicar. Então eles vieram para o mundo para criar vínculos, para se comunicar. Eles vieram ao mundo para espalhar as mensagens, muitas vezes que os próprios melancólicos trazem pelo decorrer da história com descobertas que foram aprofundadas em estudos e em própria análise. Quem vai difundir tudo isso são os sanguíneos. Os sanguíneos são fundamentais pelo próprio desenvolvimento social ou mesmo humano, não só para conseguir trazer os grandes conhecimentos da história da humanidade e propagar para determinadas pessoas ou mesmo para vários tipos de temperamentos, mas também por ser a voz do planeta. O sanguíneo tem essa capacidade de interlocução, de oratória muito forte. O sanguíneo é aquele tipo de temperamento que todas as pessoas gostam de interagir porque ele é alto astral, ele está sempre com um sorriso no rosto, ele é positivo, ele é extrovertido, ele é expansivo. O sanguíneo também ele é explosivo, da mesma forma que os coléricos, mas ele tem uma capacidade de conseguir vincular as pessoas e os grandes objetivos a que elas estão ali inseridas. Os sanguíneos são vistos como os grandes motivadores das outras pessoas, por ter essa habilidade com as palavras. Agora que a gente falou sobre os 4 principais temperamentos, vamos conversar um pouquinho sobre o impacto de cada um na educação infantil. E esse é um dos grandes objetivos desse vídeo. Vocês que são pais, como identificar o respectivo temperamento do seu filho e como tratá-lo diante dessa situação, para que ele se desenvolva cada vez melhor. E não só esse é o objetivo do vídeo, mas também qualquer tipo de relação interpessoal. Você que está se relacionando com outras pessoas no seu emprego, ou mesmo no seu mundo pessoal, ou em relacionamentos amorosos, como que você se olha, como que você se identifica no seu temperamento e se mostra para o outro? E como você olha para o temperamento do outro e lida com esse temperamento? Então é uma visão, é uma forma de você enxergar as relações compreendendo as suas naturezas, as suas essências. Falei um pouco no vídeo sobre educação infantil, sobre os impactos dos temperamentos nos melancólicos e nos coléricos. Por quê? Porque a educação infantil tradicional brasileira está muito mais atrelada a esses 2 tipos de temperamentos, que são temperamentos que lidam melhor com regras e com objetivos pré-traçados. Os coléricos muito mais nos desafios, mas eles conseguem chegar lá, e os melancólicos muito mais com a metodologia dos ordenamentos. Os fleumáticos e os sanguíneos, eles são vistos como um pouco mais dispersos em relação a essa metodologia. Mas, em contrapartida, eles têm muitas virtudes que devem ser trabalhadas no desenvolvimento de suas personalidades. Então, olhar para uma pessoa fleumática ou sanguínea e limitá-los porque eles não se adequam muitas vezes às características que lhe foram impostas pelo sistema tradicional brasileiro de ensino, é você começar cada vez mais a minimizar a potência que esses seres humanos, que essas crianças têm em relação às suas principais virtudes, às suas características relacionadas à flexibilização, à criatividade, à capacidade de conseguir se interagir com outras pessoas, se adaptar aos outros, liderança, quando a gente pensa principalmente nos fleumáticos, a capacidade de interação social ou a própria voz que vocês desejam ter das pessoas, quando a gente pensa nos sanguíneos, a comunicação exemplar que eles têm de transmitir não só pensamentos, ideias e muita sabedoria. Então trabalhar, olhar para os temperamentos e trabalhá-los não só na identificação, mas na forma com que as pessoas devem ser tratadas desde o início de suas vidas, desde as infâncias, a gente está pensando muito em conseguir reduzir cada vez mais os traumas, os problemas de autoimagem e, consequentemente, da própria firmação da personalidade de um indivíduo. Então é um tema extremamente central, extremamente importante, que as pessoas devem ter um olhar peculiar no desenvolvimento não só das aptidões psíquicas, mas também do desenvolvimento biológico do temperamento de cada um. Quando a gente fala em temperamento,
Vale frisar aqui que o temperamento ele nasce com a gente, ele sempre se mantém. A personalidade está muito mais atrelada a uma estrutura cognitiva, está muito mais atrelada a pensamentos, emoções, experiências que a pessoa tem ao decorrer da vida, como se a gente estivesse trabalhando o gênero e a espécie. Mas os temperamentos, eles estão intrínsecos, desde o nosso nascimento. Então, o temperamento, vocês que me ouviram falar dos 4 tipos, eles são um pouco caricatos. E vocês podem estar pensando assim, poxa, Léo, mas eu não sou extremamente assim ou extremamente assado. Por exemplo, você que é melancólico pode falar, poxa, Léo, eu tenho várias características do melancólico, mas eu também tenho as características do fleumático. Aí do colérico e do sanguíneo eu tenho pouco, muito pouco. Ou você pode estar pensando, Léo, eu sou extremamente colérico, mas eu também sou fleumático. E eu não sou muito, mas tenho um pouquinho de sanguíneo e um pouquinho de melancólico. E aqui eu queria deixar bem claro para vocês, nesse final de vídeo, que normalmente a gente tem um temperamento primário e um temperamento secundário. Sempre tem um que predomina e sempre tem um outro que está atrelado de forma secundária. Então existem testes que auxiliam vocês na identificação dos temperamentos e auxiliam não só na identificação do temperamento predominante no primário, mas também qual que é o secundário. E traz ali na conjunção dos 2 temperamentos quais são as principais características que são atribuídas a esses temperamentos. Eu estou explicando isso no final porque normalmente a gente é um pouquinho de cada um, mas existem esses 2 que acabam predominando e eles fazem ali uma fusão de quem realmente você é em relação ao seu temperamento. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui mais um vídeo sobre os 4 temperamentos. Existem essas conjunções que eu falei para você sobre o temperamento primário e secundário. Então, no total, vamos ter 12 tipos de temperamentos. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas sobre esse assunto, eu fico totalmente à vontade para responder para vocês, seja no direct no Instagram ou mesmo mensagens aqui no YouTube. Peço para que compartilhem esse vídeo se vocês gostarem, para que emitam suas opiniões e também propostas de novos temas para que eu possa falar nos futuros vídeos. Deixo aqui um forte abraço para você.